conselhos? Quais são os mais conselhos? Deixa eu explicar só a importância de cada. O Conselho Tutelar não tem presidente nem coordenador. O Conselho Tutelar ele é dividido por 5 comissões. Por exemplo, a minha comissão é de estrutura. Sou eu que realizo a documentação para pagamento, sou eu que realizo a documentação para a subprefeitura, para o Ministério Público, quando é a infraestrutura do Conselho, melhor assim, a infraestrutura do Conselho, quem cuida é a minha comissão. E eu também tenho essa relação com os universitários, eu faço beneficiar a educação de educação, a educação de política pública, a comissão de política pública, a comissão permanente e a de medidas socioeducativas, que é mais voltada para os adolescentes. Falar primeiro para vocês, nós assim, está me incomodando, mas não é incomodando, mas explicar para vocês e eu saber o que vocês acham, porque a Lei 8.079/90 é uma lei que fala do estatuto, quer dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente é essa questão de defesa e garantia de direitos. Então, assim, a primeira pergunta que vocês fizeram foi na questão da indisciplina. O Conselho Tutelar não lida com indisciplina. Ele lida com a questão do seu direito, o direito de vocês for violado. Por exemplo, se uma criança ou um adolescente na escola, ele está faltando, ele sumiu da escola. Aí eles tomaram toda a providência, a escola mandou telegrama, não conseguiu trazer essa criança. Aí é papel do conselho ver o que aconteceu, entendeu? E aí, quando a gente fala de indisciplina, não é o conselho tutelar que vai trabalhar em disciplina. Quem vai trabalhar é a família, até a questão a escola, junto à escola. E quando a gente fala de deveres, né, que é muito falar de deveres, a gente tem que pensar assim, se a gente tem os direitos da gente garantidos, automaticamente a gente já cumpre os nossos deveres. Agora, se tem muita coisa acontecendo, é uma questão da educação, assim, dentro da educação, dentro da família, é que os valores vão mudando. E o papel nosso é de estar vendo isso. Por exemplo, o CNDCA, que é o Conselho Municipal, o CNDCA quer dizer Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nosso papel é fazer que tenha, garantir política de atendimento para vocês. Por exemplo, criança que fica em casa sozinha, ou adolescente, por exemplo. Esses dias eu fui chamada para poder estar falando, até no programa, eu nem fui, mas assim, porque eu achei que não cabia o mais você da Ana Maria Braga, né? Eles chamaram para poder perguntar como é que era a questão de adolescente ficar sozinho em casa, na questão de abandono de incapaz. Por exemplo, adolescente de 12, 13, de 12 anos em diante, ele não pode ficar com nenhuma responsabilidade da casa, por exemplo. Ele não pode, é lógico que tem que ajudar, a mãe ensina, vocês aprendem, claro que tem que nesse contexto. Agora, não ficar responsável por criança, por irmãozinho, não pode. Porque se acontece alguma coisa, isso vai dizer assim, vai responsabilizar os pais, né? Agora, isso não quer dizer que adolescente não possa ficar em casa num período. Então, para isso que ela falou de contrafluxo, para isso que o programa que a gente fala de CCA, né, Centro para Criança e Adolescente, ele é para qualquer criança, para qualquer adolescente, para qualquer criança, para qualquer adolescente. Não é só para criança que não tem, mas é para criança que tem também. Então, a lei é para todo mundo, não é só para quem mora na periferia, mas a lei é para todo mundo, para todos os adolescentes. Só tem CCA em todas as regiões? Então, é isso que, por exemplo, nos lugares onde se apresenta a demanda, que a demanda são aquelas que tem bastante adolescente e que há uma procura, aí gera uma demanda, aí se faz o lugar. Por exemplo, vamos falar no Alto do Ipiranga, onde tem mais gente de classe alta, né? E aí lá não vai ter, porque não tem demanda, mas teria que ter, entendeu? Porque é universal, né? Então, a política de atendimento, ela tem que ser universal, ela não pode ser só para um ou para outro, ela é para todo mundo.
Quais são as funções do Conselho Tutelar? Quais são? A gente tem um artigo 136 que visa as atribuições do Conselho Tutelar. Papel do Conselho, as atribuições é atender a comunidade, encaminhar para todos os serviços de política de atendimento que a gente está falando, para a área da saúde, educação, projeto social, programa, hospitais. A gente também faz requisição. Então, eu estou atendendo um adolescente que eu percebo que ele precisa de psicólogo. A gente requisita um atendimento médico. A gente requisita a vaga na escola. A gente percebe que nós recebemos uma situação de abandono de incapaz. Então, a gente também está lá. Né? Quando não há o responsável, quando não há o responsável da família, porque também nós trabalhamos muito com a família estendida. Quem é a família estendida? Eu sei que a necessidade na escola que o aluno tem um atendimento psicológico. A escola vai encaminhar, não para o conselho tutelar, ela vai encaminhar para o psicólogo, na região, se tiver. Se por um acaso ela não conseguir, porque não tem vaga, porque vai demorar 10 anos, porque vai demorar 3 meses, aí sim ela vai enviar para o conselho, para dizer assim, olha, nós estamos trabalhando com essas crianças e não tem esse serviço, então a gente quer, mas não é para encaminhar, por exemplo, o que acontece muito é da criança, e aí tem por falta de entendimento, tem gente que já pela indisciplina da criança ou do adolescente já encaminha para o conselho, não é isso. O conselho tutelar não é para ver disciplina de menina comportamental. É para ele ver quando a escola identifica alguma coisa que está voltado para a questão da formação, de que está alterando, está sendo algum direito dele está sendo violado, aí a escola tem que encaminhar. Agora, na cabeça dos pais, a ideia de que o conselho é para indisciplina e para arrumar vaga. Na verdade, Não é, não. E é por isso que as perguntas que eles elaboraram estão em cima disso, porque é o que eles A conhecem. ideia é que Na realidade, o conselho ele atua dentro de 2 artigos mesmo. O artigo 98, que são 3 incisos, que é a omissão do poder público, a omissão dos responsáveis e a violação dos nossos direitos, da própria conduta. O artigo 101, ele lida mais diretamente com essa questão judicial mesmo. Quando as pessoas da escola chamam a gente, brigam com a gente, que a gente tem que estar dentro da sala de aula, dentro do comportamento de vocês, este conselho, assim como o da Solange, a gente procura orientar a escola do qual que é o seu papel, e qual que é o papel do conselho, e qual é o papel da família, e qual é o papel da criança ou adolescente que está lá. Às vezes, em muitos casos, a criança, o adolescente, ele também, às vezes, comete, por N coisas, ele viola os direitos dele. Bate no professor, põe fogo na sala de aula, né? A escola chama a polícia para dentro da escola, nós já chegamos a pegar adolescente com a mão para trás dentro de uma escola, e ele não era nem adolescente, ele era uma criança de 11 anos, isso é também né? mas E aí, então ali assim, a gente percebe a falta de política de atendimento, a falta de política pública, a falta de entendimento daquele pai, que também deixa para a escola cuidar e educar o seu filho, né? E a gente percebe que aquele adolescente precisa ser acolhido por toda a rede de proteção. Né? E quando a gente fala dessa rede, o conselho, ele faz parte da rede, né, da saúde, a UBS, a delegacia, a escola, EMEI, SEI. Então, a gente chama de rede de proteção. Então, aquele policial que às vezes viola o direito, ele está deixando de proteger a criança, que é um dos nossos papéis. E no artigo, no parágrafo 34, está dizendo que a sociedade, o público, é dever da sociedade, é dever do pai, do responsável, proteger aquela criança, garantir os direitos dele, daquela criança e adolescente. Eu acho que aqui a gente acabou tendo mais um bate-papo dessas perguntas da gente não é respondida. Quando a gente tem mais alguma coisa que vocês eu gostaria, fica aberta.
público. Eu tinha para falar assim, o seguinte, é o nosso papel, por exemplo, na escola, que tem muito isso, a questão, o que é também violar a lei. Por exemplo, não que um adolescente, ele não viole a lei, ele viola também, né? Por isso que quando ele fica no artigo 101, 111, ele está falando de artigo, para vocês não entendam, mas assim, por exemplo, quando uma pessoa pega, por exemplo, pega aqui, o que é que ela fez? Não é dela, ela pegou, ela roubou, não roubou? Então, ela tem que se enquadrar dentro da lei. Na escola, por exemplo, uma agressão ao professor é uma agressão é crime. Por exemplo, como vice-versa, do professor também para o aluno. Por exemplo, tem gente que, criança ou adolescente, vai risca o carro. É também crime. Entendeu? Então, tem que ser como crime, não como constitucional. Infelizmente, é difícil falar isso, mas aí a delegacia mesmo é BO mesmo. Então, mas não é isso que a gente quer. Quando a gente fala, a gente espera que a escola, que a educação, e principalmente as escolas, que elas cheguem até o residencial, com proposta para a gente poder estar discutindo na mesa, que o Conselho Municipal é feito, representado por todas as secretarias, né? Ele é sociedade civil e governo, então, assim, que a gente possa fazer programas para que amenizem essa questão, principalmente da violência dentro da escola. Porque não é só dentro da escola, né? Que gera muita coisa, mas principalmente dentro da escola, porque a escola, a educação é a parte mais importante da vida da gente, principalmente de criança e adolescente. E vocês que são jovens, que estão tomando essa iniciativa, que estão vindo, tente fazer grupos dentro da escola de vocês, aproveitar que vocês têm professores envolvidos, e estar fazendo da escola de vocês um ambiente legal, para eles estarem realmente aproveitando, não mandar ninguém, porque se um carinha vai lá e quebra uma porta ou chuta, isso aí é questão, ele está destruindo o patrimônio, ou dele. Destruir patrimônio é crime. Então, ele tem que ser enquadrado como crime. Então, a confusão que acham que o Conselho Tutelar, aí não é o Conselho Tutelar. Quem cuida de ato infracional é a polícia, não é o Conselho Tutelar. E aí está todo mundo subentendido. A gente cuida de garantir, por exemplo, que esse garoto que quebrou lá, vamos supor que ele tem que seguir dentro da lei. Por exemplo, ele vai ser a medida dele, qual vai ser a medida dele? Vai ser de internação? Vai ser, como é que é, sócio educativo? Então, a gente tem que garantir que essa medida aconteça. O Conselho Tutelar tem que garantir que aconteça dentro da lei. não pode ser violada a nenhum momento. E as condições hoje, por exemplo, hoje a gente está trabalhando no SINAI. O SINAI quer dizer Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Por exemplo, a Fundação Casa, tem discussão falando nisso. Mas no Brasil, hoje é universal. A lei tem que ser igual no país todo. O que acontece? O menino, às vezes, ele pegou uma caneta, cometeu um ato profissional. Ou ele brigou na escola, estava lá brincando, foi e tocou fogo. Aconteceu alguma coisa que o juiz entendeu que ele teria que cumprir a medida dele seria internação. O que acontece? Hoje, infelizmente, mesmo a gente sendo descentralizado, porque o que acontece? Qualquer criança, qualquer adolescente, até pelo fato de ter perdido o pai e a mãe, ele ia direto para um lugar. Todos iam para o mesmo lugar. Hoje não é mais assim. Por exemplo, de acordo com o que aconteceu, é um tratamento. Então, existe o conflito com a lei. O conflito com a lei é quando ele mesmo viola os direitos dele mesmo. Quando ele é causador de, por exemplo, quando ele rouba, quando ele vai fazer coisa que não é para fazer. Eu estou falando isso para vocês que hoje no Brasil, em várias cidades, acontece isso. Continua tendo essa coisa de prender. E quando a gente fala de prender, misturar tudo. Então, é tudo misturado. Um que fez uma coisa que no nosso entender teria que ter uma medida socioeducativa dele para ele retomar, e não é assim. Eles são presos, eles se mutilam, eles são presos e são algemados, ficam presos dentro de uma coisa assim absurda. No dia que vocês quiserem montar um seminário, a gente vai lá e mostra, leva os filmes, tudo isso, vê o que acontece quando cai. E até para eles trabalharem a questão
de valorizar a escola. Então é isso, acho que eu vou falar todos têm pode encaminhar um pedido a gente, que a gente encaminha pedindo um estatuto para cada criança, que a gente tem claro. E hoje o ETA completa, esse ano completou 22 anos. Eles não eram nem nascidos quando na década de 40, antes da ditadura, começou uma discussão de fato mais séria, trazendo a criança, o adolescente como um sujeito mesmo de transformação, com os seus direitos de expressar, década de 80, de expressar, de falar, de se ouvir, né? Então, isso foi uma conquista da sociedade civil. Isso não tinha antes. Ainda tem trabalho escravo, né? Pode notar debaixo do nosso nariz, mas tem trabalho escravo, tem o direito violado a todo momento, né? Então, o CEP tem um trabalho também muito próximo do Ministério do Trabalho. Não sei se vocês já viram, tem anos a gente vai na feira, tem uma criança lá pedindo um pastel ou trabalhando, né? Sem ser... Porque o adolescente, ele pode trabalhar. Com 14 anos, ele pode ser estagiário, pode ser aprendiz numa empresa que tenha esse perfil, que vá trabalhar naquele adolescente como correio, café, ou outros. Com 16 anos, pode trabalhar. Aí vai trabalhar e já vai com aprendiz. E nós temos vai ter até uma reunião agora para a gente discutir o programa de erradicação do trabalho infantil. Então, em todo momento, a gente percebe dentro das políticas públicas os direitos violados. E quando eu peguei esse aqui, com certeza, como falei com vocês, é um direito universal. O Conselho Tutelar, ele tem um papel fundamental e universal de garantia dos direitos. Então, não adianta as escolas, às vezes, falar, não, você tem que vir aqui. Não é esse. Você está tendo muito claro qual é o papel dele. Se eu chegar e eu ver que a criança está sendo violada, o adolescente está sendo violado, é aí que o conselho atua. Ele pode ter cometido um ato infracional, mas os direitos dele não podem ser violados. Ele tem que ser respeitado como um ser humano. E quando a gente fala de direito, aí isso incomoda, porque, por exemplo, incomoda falar de direito para criança e adolescente, principalmente para adolescente. Porque quem vê, quando a gente fala, por isso tem que prestar bastante atenção, porque quando a gente está falando de direito, o Estatuto vem trazendo o direito, é a questão desses direitos, que seja a política de atendimento para a criança e adolescente. Por exemplo, não pode faltar hospital, não pode faltar médico, não pode faltar escola, não pode faltar professor. Então tem que ter tudo isso. A outra parte, que aí vai falar, que fala assim, por exemplo, dos deveres, isso é a família, são valores, quem vai cuidar é outro. Se você está influindo e não está cumprindo com os seus deveres, é porque alguma coisa está errada lá, alguém que você não está sendo bem orientado, alguma coisa está acontecendo. E geralmente é isso, né? Quando você acompanha, a gente faz o possível. E seria ideal que a infância e a juventude fosse bem cuidada para que tivesse adultos bem estruturados. Então, para isso, precisa de algumas coisas. Então, é isso que dá o conflito. Né? O conflito está aí. Mas a lei é feita para garantir essas coisas que a gente está falando. Não é que o menino vai xingar e, por exemplo, vai xingar, ter uma discussão com o professor e ele vai xingar, o professor vai responder o professor, ou vai fazer qualquer coisa que o professor encare como uma violação do direito dele, ele pode entrar na lei. E a lei ela é feita para todos. Inclusive, tem lei para adolescente que cumpre ato infracional, que viola a lei. Então, a gente não está aqui falando que não vai ser aplicado, é aplicado a lei. Então, lá no artigo 101, 111, vai dizer como é que é aplicado isso. Então, assim, isso tem que ficar. Não é que ninguém fique impune. Fique impune se a gente deixar e não souber interpretar. Infelizmente, os adolescentes são muito não. Ele chegou no conselho, eles vêm falar bem público, não pode. Todos os direitos são garantidos. Então, assim, infelizmente, quando
o ato infracional vai para o judiciário, há uma medida que é cumprida. Tá? No final, a Solange falou, há uma medida que é cumprida. Às vezes prestação de conta, às vezes vai cumprir horas em projetos sociais, às vezes fica detido conforme o grau, a avaliação que o juiz fez daquele Fica interno, né? Vai para a Fundação Casa, Aqui em São Paulo. alguns momentos é bem complicado. Às vezes sai da Fundação Casa, vai para uma... Às vezes uma conversa, porque aí por isso que vocês têm que estar dentro do conselho da escola. É muito importante que isso é uma democracia participativa. Vocês participam da vida da escola, participando do conselho da escola, criando grêmios, né, que sejam grêmios para que vocês possam interagir dentro da escola. Então a escola é feita de aluno e professor, e de professores e família, que tem que estar tudo um com os outros, e não achar que, né? Obrigada. Acho que é isso. Parabéns para vocês. Né? A última. Tá. O que você viu que mais te chocou nesse trabalho, pensando na violação dos direitos? Eu sou muito nova ainda para levar em situações. Eu vou dizer uma coisa que não é que me choca porque eu estou no conselho. Mas o que mais me choca é atender não é um ou dois, mas várias crianças e adolescentes que não ter o básico que é a educação. Para mim, a educação ela é primordial. Para aquela criança ser um sujeito responsável, ser cidadão dos seus direitos. Eu acho que a maior violação, você sabe que tem um menino de 13 anos que não está na escola há 2 anos. O que a gente vai esperar? O que esse menino tem visão do mundo? Eu acho que é a pior violação. Porque a escola é um centro, se não deveria ser, um centro de transformação, onde eu sou aluno, eu sou protagonista. O que é isso? Eu participo daquela educação. Eu sou um sujeito que eu posso falar, eu sou um sujeito pensante, eu sou um sujeito que eu posso contribuir. Porque aquele menino de 13 anos que não está sendo violado na sua educação, vamos fechar os olhos, vamos imaginar que homem com 25 anos. O que é esse homem com 25 anos dentro dessa sociedade? Eu acredito que a pior violação é essa. Porque se eu tenho educação, eu sei como brigar pelos meus direitos. Tem uma frase que a gente aprendeu, um curso, acho que a Renata vai lembrar bem, quem sabe mais, luta melhor. Se me negam o conhecimento, se me negam a minha aprendizagem, estão me negando tudo. Até a minha transformação no meu seio familiar. Se eu só tenho uma mãe analfabeta, o que eu posso contribuir com aquela mãe? Então vira uma bola de neve que a sociedade não consegue desfazer. E aí choca, isso choca. Quando eu chego na porta de uma escola e falam para mim, não tem vaga. Nós estamos em agosto, um menino de 13 anos tem vaga escolar. Sempre vaga. E aí, sabe o que ele vai fazer? Ele me pergunta. Porque ele não tem. O que ele vai esperar? Eu quero um saco de tênis. Eu quero tênis. Eu quero uma bolacha e eu não tenho condições. E eu acho que a sociedade está impulsando. Então, isso me choca muito. E a Solange? A Solange pegou muitos anos também como conselheira, sei lá, mesmo lá, né? Foi de 2002 a 2005 e de 2005 a 2008. Depois eu fui para o Conselho Municipal, fiquei de 2010 a 2012 e hoje eu estou no Conselho de novo, fui reeleita e sou presidente do Conselho Municipal. Para mim, a violação, eu acho que é não ter educação. Por exemplo, não ter escola suficiente, não ter creche suficiente. E saúde também. Se a gente está numa região do Ipiranga, ela tem quase 600 mil habitantes. 40% é de 0 a 18. Então, assim, não ter um hospital infantil aqui na região do Ipiranga, para nós, também é uma grande violação. E eu acho que a gente tem que aprender
Eu acho que a escola é o melhor lugar para isso. E espero que vocês tenham aproveitado a vinda aqui, que a gente possa ter esclarecido algumas coisas. Se vocês quiserem, a gente está à disposição. Então, a falar que a gente vai e conversa com vocês. Obrigada. Tudo bem? Ok. Sei que o primeiro momento não dá mesmo, para vocês ficarem hoje. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou esclarecimento, a gente mas também queria dar parabéns, tá? Eu estou admirada, é muito bom, eu achei isso mesmo da gente, nós estamos precisando. Eu acho que vocês são professoras aqui que querem essa mudança, que estão fazendo essa transformação, falando, nós já estamos analisando. Então, aproveitem mesmo, a sugestão da Roger lá, tem um prêmio aí, para estreitar essa relação mesmo de escola, família, comunidade, né? Porque eu acho que vocês moram que a gente conhece também não é fácil, está faltando política de atendimento lá, há uma briga muito grande com isso, e vocês são peça fundamental para a mudança. E é interessante que a gente vai poder depois trabalhar com a dentro da escola. Porque, na verdade, fica mesmo muito entendendo o que é o trabalho de vocês, o que é o trabalho presencial. Porque se você, às vezes vocês identificam mais coisas que nós. Por exemplo, vocês estão numa escola onde vocês veem que o índice lá, se vocês começarem a trabalhar isso, vocês vão perceber. Pô, nós estamos com tantos problemas assim, que a maioria das crianças, quando sai daqui, não tem para onde ficar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar essa demanda. Dizer, olha, a gente precisa de um CCA aqui. Então, assim, nós temos que provocar política e também promover política. Agora, o CCA tem um fundo, né, que é o FUNCAD, que é o Fundo da Criança e do Adolescente. É um conceito que tem uma verba lá, que abre edital e que você apresenta um projeto que ele é financiado por um ano, entendeu? Para poder atender. Então, assim, geralmente, por exemplo, aqui no Heliópolis é um exemplo disso, né? Porque a UNES vem, que essa entidade que está aqui, a UNES, ela é praticamente gerenciada pelos moradores aqui. Então, eles sabem da necessidade. Por isso que aqui, às vezes, tem mais coisas do que nos outros lugares. Eles sabem, porque aqui a gente sabe reivindicar. E isso tem que acontecer, porque o poder emana do povo, isso está na Constituição. Como essa lei também, como o Estatuto também está na Constituição. Então, assim, tem que se organizar para poder ter. Ninguém vai fazer favor, não é favor. Aí a gente fala que é direito. Então, em vez de a gente ficar pensando na indisciplina causada por vários fatores, a gente procurar o fator que está causando essa indisciplina. Porque, na maioria das vezes, os pais, a mãe, o pai, ou a família tem que ficar horas fora procurando o sustento da família, trabalhando para poder trazer. E nesse período é dever do Estado, né? Não está falando que é dever de zelar, então tem que criar programas para que vocês tenham lugares para ir, não ficar sozinhos dentro de casa, não ficar assumindo tarefas que ainda não são de vocês. Entendeu? E a ideia, então, é parar de ocupar uns aos outros e trabalhar juntos. Saber onde cada um. O ano passado, nós trabalhamos na caminhada pelo Papa, não foi esse ano, né? Nós trabalhamos no texto, identificando erroneamente o inimigo. Eu não vou lembrar o nome da autora, né, que é uma mulher. E aí a gente fez a mesa, a culpa da escola não é do conselho, é lá dos professores. Os professores vão dizer que a culpa é dos pais. E os pais vão dizer que a culpa é da escola. E a escola fala que a culpa é de vocês. E nós, enquanto defensores da criança e do adolescente, a gente já tem muito claro. Sempre sobra para você. O vilão de toda a história é a criança e o adolescente. Tá? Sempre é o mais violado, o mais esquecido, o mais prejudicado nessa coisa. Porque eu, enquanto adulta, eu sou safada. Não deu certo isso aqui, vou me virar ali na esquina. E nós, adultos, não brigarmos pela garantia do direito. Que bom, fazer uma coisa agradável. Eu acho que essa questão também
vocês devem ter, vou falar de uma coisa aqui que a Ana falou que eu sou estresse. Nós não. É vocês que estão com compromisso. Não, vou falar uma coisa de funk, né? Quem é que gosta de funk? Pode falar, você tem razão. Todos. Aí, tem umas coisas, vocês já prestaram atenção na letra das músicas? Eu falo várias vezes. Tem uma parte, eu não entendi, aonde que eu fui entender, né? Tem um funk que fala assim, e se ficar, eu não entendi aquela causada que a menina falava, a porrada conta. Então isso gera briga na escola, não é? Uma menina não pode ser mais bonita que a outra já quer lá bater nela, só porque ela é bonita. Mas todo mundo sente isso. Então não pode, o que a gente está falando não é que não pode, é legal dançar, brincar, é tão bom. Batida, a gente. Então, mas a gente tem que prestar atenção nas escolhas que a gente faz, né? Porque é uma coisa, quando fala, lógico que a gente vive no meio de adolescentes, de jovem, eu adoro, não mais sabe disso. Minha vida foi trabalhar para que a gente tivesse espaço para os meninos e meninas dessa comunidade. Hoje a gente está na cidade, você vê que a gente não parou. Eu estou há 22 anos fazendo isso. E aí eu falo para vocês que é uma coisa legal, brincar, dançar e tal, mas desde que não traga prejuízo para vocês mesmos. É uma coisa que cita a violência, não é? Apologia ao crime. Não é? E eu falo fora do besteira que fala, né? Muito. Tem umas coisas que Põe a mulher. nossos valores são não mudou. Não mudou os valores, não mudou. E a música coloca a mulher como a... Vocês Não sabem. é? E eu fiz um trabalho há pouco tempo, acho que uns 2 anos aqui dentro, que eu filmei o baile. Então tinha meninas com as carinhas de vocês. Eu fiz o baile depois que filmei, fiquei até 3 horas da manhã e tal. E são meninas que são abusadas, que vocês nem sentem que estão, mas são, que os caras passam a mão, encoxa. Eu filmei, isso é coisa filmada, eu filmei e mostrei com as meninas, como eu preciso. Entendeu? E aí, não é que é moralismo, não. Mas é uma coisa que quem tem que perceber isso é vocês. Fica um pouco de longe e dá uma olhadinha para vocês. É uma coisa que E ouçam a música. O que é que ela fala? Presta atenção na letra. Presta atenção na letra. E a maioria das vezes a gente não entende, né? Puxa a vida, hein, o ovo. Vamos ver essa parte. uma coisa que a gente vem falando. Uma coisa que é. Esses dias eu falei, que eu tenho um filho, vai dar na cabeça, né? mas meu filho detesta, assim. Ele gosta de tanta coisa legal, mas ele não gosta, ele falou que deveria ser proibido. E ele tem irmã, né? E aí um dia eu fui levar ele, ele falou assim, tem que colocar pra minha irmã para ficar nesse lugar, que ele sabe, como é que você sabe? Ele falou, mas eu acho que eu sei. Na idade de jovem, eu tenho que falar com ela para ela não ficar vindo a Bárbara falando, isso é um bonitinho. E é uma coisa que nos funks hoje, a gente tem muita figuração pública, os que mais estão morrendo são vocês. Porque apoiam eles. Quando chegam no funk, eles não veem aquele que promoveu o baile funk. Eles veem aquele que sai, geralmente são vocês. E aqui a gente conseguiu fazer, nós temos um projeto aqui, que chama Álcool Fiel. Não são jovens, vocês Já ouviram falar? E aí tem a balada Black, que pode vir em projetos de vocês. Então, assim, fica uma certa hora, eu acho que tem que ser responsável, o responsável dele depois disso. Mas eu estou falando isso para vocês que é muito legal, porque eu venho, às vezes, e fico vendo, é muito legal, as músicas são legais, se diverte, lota. Então, até que arrumar um trabalho, né? Porque dançam, se divertem. Mas eu não sei, bebida alcoólica e nem essas músicas que falam nem nada. E aí a gente perde um pouco, aí os meninos estão a gente, um vai falando com o outro, um conversa com o outro, e aí às vezes a gente vê quem está fazendo coisa, a gente fica até com vergonha, vai embora. Não é que vocês não têm que se divertir, tem que se divertir sim, mas tem que saber fazer, porque senão isso gera violência aí. Eu vi esse programa, foi filmado pela Bandeirante, né? A Liga fez isso. E o cara vinha, acho que ele pensava assim, o cara, o produtor, estava fazendo. Então ele foi em vários lugares da cidade e veio aqui. Aí ele sentiu que era diferente, aí ele mesmo se colocou, né? Ele falou assim, nossa, é verdade mesmo, existe isso.
tudo com o jeito da cara, com a carinha de vocês. As caras eram iguais, que adolescente é adolescente em qualquer lugar. Mas a postura era diferente, porque o ambiente trazia coisa diferente. Eles dançavam, tem aquela disputa de dança, né? Não tem esse negócio de batalha, sei lá. Foi muito legal. E várias outras coisas. Então, assim, quando acontece qualquer coisa, que não pode ser que não tem briga, não. Começa uma briga, para o som, e aí se conversa. Se a pessoa tivesse alterada, por droga, por álcool e tal, isso poderia acabar de uma maneira diferente. Então, tem que mostrar essas coisas. E aí o cara para, respira, tem outro, pode dizer, olha, não é assim, e aí fica tudo bem. A mimisa. Então, Gente, muito obrigada mesmo, porque a nossa primeira Obrigada. entrevista, Nossa, a maravilhoso. primeira, eu acho que já abriu aí para outra, e a gente vai propor dessa conversa aí para a escola mesmo, dos professores, né? Não, é a Joaquim Lagoa. Nós vamos... Então, não teve esses coletes. Esses vieram da prefeitura mesmo. E a ideia é editar esse vídeo, são eles que vão editar, né? A ideia é eles editarem um vídeo agora e nós passarmos na reunião de pais. Um pedaço. Mas o que vocês acharam mesmo? Vocês chegaram aqui, vocês mudaram alguma coisa, ou vocês estão chegando, tá ainda do mesmo jeito? Não, acrescentando mais. Vocês já vem em casa, mudou algumas coisas, mas a gente ainda coisas que estavam meio mistura daí. Do trabalho infantil. Que bom. Muito obrigada. Como é que é seu nome? Carolina. Carolina. Não, como eu trabalhei lá no clima, mas eu trabalhei lá, algum deles passaram pela Mais de 12. 13. Você. Qual É o nome? sétimo, sério? Hã? João? É sétimo ano, né? Que agora vem. Sim. Todos. Quando o seu? 13 anos, qual é o nome? Da gente. Eles são alunos monitores, eles me acompanham na sala de informática, eles ajudam os pequenos a fazerem as tarefas na sala. São muito, sim, eficientes. E vocês veem meninos fazerem muita coisa errada, aí vocês conversam com eles. Às vezes está querendo descansar alguma coisa, né? Que está passando. Obrigada, menino. Gente, obrigada. Obrigada mesmo. Uma professora.